Muito bom dia a todos e muito obrigado por terem aceitado o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é Nuno Salvador, para aqueles que já me conhecem sabem, sou gestor de ativos financeiros na Banca Inter de Ativos em Portugal e hoje tenho comigo o ilustre Pedro Fuzeta, que me vai acompanhar nesta apresentação. Ele, gestor de ativos financeiros também, e juntos vamos, nos próximos 20 minutos, não queremos alongar muito o nosso discurso, preferimos dar-vos voz e ouvir-vos também e responder a todas as perguntas, dúvidas, questões que possam ter para colocar. E vamos falar sobre os nossos fundos Banco Inter PPR que gerimos, como é que eles se comportaram no segundo quadrimestre deste ano e, finalmente, desvendar o que podemos ainda esperar do que resta de 2025. Vou partilhar convosco a nossa apresentação. Creio que já está nos vossos ecrãs. E como disse, vamos fazer aqui um update de mercados neste segundo quadrimestre de 2025. Vamos só passar aqui a apresentação. Só um minuto. Muito bem. A nossa agenda para hoje começa com uma análise da evolução dos mercados financeiros até final de agosto. Portanto, o segundo quadrimestre terminou no final de agosto. O seu impacto na performance dos nossos fundos. Depois desvendamos como é que estes estão em termos de alocação de ativos e quais as perspectivas que temos para o final deste ano, 2025. No final da nossa apresentação, já sabem, estaremos disponíveis para responder às questões que entendam colocar. Qualquer pergunta, por favor, abra o ícone de Q&A no canto superior direito da aplicação, escrevam-na, seja durante ou até no fim da apresentação, e vamos ter todo o gosto em responder a todas as questões colocadas. Lembro-vos, como sempre faço, que o sucesso e o interesse deste webinar depende tanto de nós como da vossa participação. Por isso, por favor, não temam, coloquem as questões que entenderem ser pertinentes. E pronto, Pedro, bem-vindo a estes eventos. Nada melhor do que falar do que aconteceu nos mercados este ano para dares aqui o pontapé de saída, o teu pontapé de saída dos webinars. Obrigado, Nuno. Deixa-me só fechar o meu micro para não fazer feedback, só um minuto. Obrigado, Nuno. Bom dia a todos. E sem mais demoras, vamos avançar para a evolução dos mercados financeiros, que, como podem ver, fomos brindados na coluna Year to Date, praticamente toda a verde. Isto depois de um abril impróprio para cardíaco, onde as tarifas norte-americanas e o crescimento praticamente nulo do emprego fizeram uma grande queda dos mercados. Tivemos depois uns meses de verão verdadeiramente escaldantes. Trouxeram-nos uma recuperação mais rápida do que a memória nos mercados acionistas, assentes em resultados empresariais bem acima do esperado e com um ritmo de crescimento económico mundial que surpreendeu pela positiva, abafando com isso a instabilidade geopolítica que se viveu e a entrada em vigor das novas taxas alfandegárias, no valor mais alto dos últimos 90 anos. Ainda assim, quero chamar a vossa atenção para a queda do dólar face ao euro de quase 11,5%, sustentado pela desconfiança dos investidores quanto aos reais propósitos das políticas e das ações norte-americanas, a médio prazo. Isto teve um impacto negativo no retorno para os investidores da zona euro, como veremos no slide seguinte. Aqui temos uma visão dos mercados, tanto na moeda em dólares como numa moeda em euro. E podemos ver que as boas performances na moeda em dólar são, quando convertidas para uma moeda em euro, traduzem-se em perdas. Vejamos o caso da dívida pública americana. Quando analisada em euros, apresenta uma queda de quase 8,5%, face a um ganho de 4,5% quando analisada em dólares. O mesmo podemos observar nas ações dos Estados Unidos, onde a 29 de agosto apresentava uma valorização de 9,8%, quando visto numa perspectiva de dólares, passando por uma perspectiva de um investidor de euros, apresenta uma queda de 3%. O mesmo efeito podemos verificar nas commodities, uma verdadeira cambalhota. E também o efeito trator no euro, onde os ganhos de quase 31% foram dilapidados. Este comportamento do dólar foi completamente inesperado e até surpreendente, tendo em conta o passado recente e o estatuto de ativo de refúgio associado comumente a esta moeda. Posto este enquadramento de evolução dos mercados financeiros,
apresento-vos agora o desempenho dos nossos fundos PP, começando pela oferta mais conservadora. O rendimento apresentava a fecho de agosto um ganho de 1,78%, impulsionado pelas obrigações investment grade, sendo o trator nesta performance o dólar. Por seu lado, o obrigações apresentava um ganho de 1,81%, também impulsionado pelas obrigações investment grade e também pelas AIL. A estrutura de derivados que montámos, através de futuros de bundes alemães, tinha o intuito de proteção de flutuações de taxa de juros e, neste caso, contribuímos para o ganho deste fundo. Apesar na performance, tivemos uma vez mais o efeito do dólar, visível na liquidez e na dívida pública americana, onde os subjacentes, embora tenham tido um retorno positivo, estes retornos foram dilapidados pelo efeito do dólar. Passamos então para a nossa oferta perfilada, começando pelo 25, que tinha um ganho de 0,39%, suportado pela componente de obrigações investment grade e AIL e a componente acionista num geral. Também aqui o efeito perverso do dólar, e para esta altura acho que já perceberam que este tem sido o nosso calcanhar daqueles, onde a dívida pública e ações americanas nos custaram performance, tanto diretamente como indiretamente, já que a estrutura de derivados que montámos, para além de estar assente nos futuros bundes alemães, como na oferta conservadora, também estava assente em opções sobre o mercado americano para conferir uma proteção num cenário de caída, algo que não aconteceu. O 50 apresentava um ganho de 0,78%, também assente em obrigações e investment grade, e aqui o maior peso em ações já permite que as ações europeias sejam o segundo maior contribuidor e que as ações americanas recuperem algo do efeito do dólar e da queda do Liberation Day, estando por isso positivas. Ainda assim, o dólar continua a pesar na performance, tanto na dívida pública americana como na estrutura de derivados que mencionei. Passemos para os nossos produtos mais agressivos. O 75 apresentou um ganho de 0,84%, suportado pela componente acionista, com destaque para as ações europeias e as ações americanas, mas também aqui é observável o efeito nefasto do dólar através dos derivados e da dívida pública. Aproveitamos também para vos apresentar o nosso novo PPR, o 100, que está disponível desde maio. Contudo, estes dados não podem ser comparados com os restantes fundos, já que é um período de análise completamente diferente. Até agora temos visto dados year-to-date e estes dados são de maio até agosto. Beneficiar esta rentabilidade está o timing no mercado, que correu manifestamente bem, logo depois do bottom de abril, e como podemos observar, neste fundo não foi aplicada qualquer estrutura de derivados, uma vez que ainda estamos a captar os primeiros montantes. Por último, mas não menos importante, vem o MegaTT, o nosso fundo temático, que este ano está a correr manifestamente bem. Fruto de estarmos investidos desde há algum tempo em temas como a economia do espaço, a defesa e a energia nuclear, que são temas muito quentes este ano. Ainda assim, nem tudo são rosas e acabamos por nos picar aí alguns espinhos, e temas como healthcare, fintech e automation and robotics não correram tão bem. Depois deste enquadramento, posso-vos apresentar a nossa alocação de ativos no final do quadrimestre. Na componente de ações, na parte superior, podem ver que efetuámos um underweight através dos derivados, pela linha cinzenta Derivatives Coverage. Seguido, podem ver a nossa exposição ao dólar, que, face ao início do ano, é bastante mais reduzida, e mesmo à data de hoje também, de forma a evitarmos mais impactos cambiais. Na parte inferior, podem ver a nossa componente obrigacionista. Vemos que continuamos a preferir dívida de empresas por comparação com dívida pública. O rating desta dívida é BBB, que significa que é investment grade. Como tal, é sobre empresas com fundamentais racionais sólidos e com menor grau de risco. Exibem ainda umas yields simpáticas para o nível de risco. Após esta revisão da evolução dos mercados e do desempenho dos nossos fundos, convido aqui o Nuno a partilhar a nossa visão de mercado. Ora, muito obrigado, Pedro. Vamos então agora. Só um minuto. Aqui. Muito bem. Agora sim. Muito obrigado, Pedro. Tivemos aqui que desligar os micros por forma a que nos ouçam bem
porque quando estamos a trabalhar com o micro do portátil, não se ouve muito bem. Vamos agora então para uma das partes mais interessantes dos nossos webinars, que é quando partilhamos a nossa visão macroeconómica e dos mercados financeiros. E vamos começar já com os Estados Unidos, o maior peso, a maior economia do mundo, onde podemos ver que os dados mais recentes do emprego já começam a preocupar. E preocuparam tanta gente que a própria Fed já começou a cortar taxas de juros. No gráfico da esquerda vemos que, mais ou menos a partir de abril deste ano, os pedidos permanentes de subsídio de desemprego dispararam, e no da direita vemos não só a taxa de desemprego a aumentar, mas também que a oferta de emprego é cada vez mais escassa. Obviamente, estes números ainda não são preocupantes, mas a tendência de deterioração do mercado laboral, essa sim, começa aqui a gerar bastante preocupação. Já passou. A ajudar à festa, os dados da inflação teimam aqui em não suavizar. Em agosto, a inflação homóloga do índice de preço no consumidor, o IPC global, acelerou para 2,9%, quando tinha sido 2,7% em julho. Enquanto a inflação core manteve-se ali nos 3,1%, com os preços dos bens e serviços a subir a um ritmo superior a 3%. A Reserva Federal Americana vê-se aqui atualmente um bocadinho entre a espada e a parede. Dados do emprego fracos, inflação a manter-se elevada e o presidente da Fed, o Sr. Jerome Powell, a ser pressionado, quer pelo mercado, quer pela administração Trump, para cortar taxas de juros. E atenção, os preços ainda não refletem o impacto das tarifas. Ainda. E porquê? Porque a maior parte das empresas fez encomendas e aumentou dramaticamente os seus estoques para se antecipar ao aumento de preço das importações. Aqui o chamado front-loading. Quando estes estoques começarem a ser compostos por encomendas já em preços pós-tarifas, das duas, três, como se costuma dizer aqui um bocadinho em tom de brincadeira, ou as empresas suportam esses aumentos de preços e diminuem as suas margens, ou passam na totalidade esses aumentos de preços para os consumidores finais, ou ambos partilham esse fardo e ficam ambos a perder. Ou se calhar nenhum perde tanto como as duas últimas opções. Portanto, nós aqui apostamos mais nesta última hipótese, margens mais pequenas para as empresas e preços mais altos para os consumidores. Algo que no final vai fazer aumentar ainda mais a inflação. Olhamos agora para o mercado acionista americano, que, na nossa opinião, não está muito atrativo em termos comparativos com outras regiões. Máximos recentemente atingidos e até superados dias consecutivos não se conseguiram só através do crescimento dos lucros. Algumas medidas de valorização também estão muito perto dos seus máximos, aqui como no gráfico da esquerda, onde vemos o exemplo do PER, Price to Earnings Ratio, que não é mais do que dividirmos o preço de uma ação pelos resultados por ação que essa empresa teve. E neste caso, todas as empresas do principal índice norte-americano. E basicamente o que é que isto nos indica? É quanto é que nós estamos a pagar por cada dólar que as empresas ganham por cada ação. E por ano, ok? E nos últimos 35 anos, este rácio apenas esteve mais alto na era pós-Covid, portanto a seguir uma queda bastante forte, e na bolha tecnológica do ano 2000, a famosa dot-com bubble. Na direita, trazemos aqui outro indicador, considerado mais robusto pela indústria, pois tem aqui em conta os buybacks cada vez mais utilizados pelas empresas e em 2024 isso verificou-se bastante. O que é que são buybacks? São programas de recompra que as empresas fazem das suas próprias ações e, ora, se retiram um determinado número de ações no mercado, fazem aumentar o seu preço em bolsa. Este indicador, como vemos aqui, está apenas a 3% da época pós-Covid e a única vez que esteve mais elevado foi precisamente na dot-com bubble. Mais um indício de que o mercado americano pode estar menos apetecível que outros mercados, está bem? Apesar de termos visto algumas empresas de value e até pequenas e médias empresas a recuperar algum do seu valor recentemente, o mercado norte-americano continua bastante concentrado num pequeno número de empresas. E aqui esta imagem é bastante clara. 6 empresas apenas fazem mexer o mercado quando os seus preços oscilam, quer para cima, quer para baixo. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google ou Alphabet e a Meta valem quase 1/3 do principal índice acionista. É um peso gigante. E estas poucas empresas, mas muito grandes em capitalização bolsista,
são quem tem visto os seus lucros aumentar exponencialmente. Vejam aqui a diferença no gráfico da direita. Das magníficas 7 face ao resto do mundo, em termos de crescimento de resultados nos últimos 10 anos. Até à grande crise financeira de 2008, o crescimento de lucros andou a par entre as diversas regiões. Okay? Desde então, desde a crise financeira de 2008, os Estados Unidos e principalmente as suas empresas tecnológicas têm-se destacado de uma forma avassaladora. Portanto, este gráfico é bastante ilustrativo disso. E o futuro pode ser complicado. Então, quando tentamos antecipar aqui um bocadinho o futuro do mercado acionista norte-americano, a chave vai estar na capacidade que estas empresas gigantes de tecnologia terão ou não de manter este crescimento estratosférico de resultados. A probabilidade parece-nos relativamente baixa se tivermos em conta o historial dos mercados financeiros. Esta não é a primeira vez que algumas empresas conseguem crescimento de lucros e margens enormes. No passado já tivemos ocasiões dessas. Mas como podemos ver nestes dois gráficos, apenas um número muito restrito de empresas conseguiu manter esses lucros e essas margens no longo prazo. Aqui, mais um motivo de cautela quando investimos em ações norte-americanas. Está bem? Portanto, é só trazer-vos esta preocupação. Mais sinais de preocupação. E não é que a história parece repetir-se. Se considerarmos o crescimento de resultados das magníficas 7, vemos que já começou a diminuir recentemente. E as estimativas dos resultados futuros mantêm aqui uma tendência de queda. Claro que muitas vezes as estimativas são conservadoras demais e assistimos várias vezes nos últimos trimestres a mais de metade das empresas norte-americanas a bater expectativas de crescimento e de lucros. Está bem? Ainda assim, parece-nos provável que a taxa de crescimento poderá continuar a diminuir e isso vai dever-se naturalmente à lei dos grandes números, na nossa opinião. Portanto, é difícil crescer já sobre uma pilha enorme de resultados e de lucros. Adicionalmente, os dados indicam-nos que estamos a entrar num período de stress para o consumidor nos Estados Unidos e isto é muito preocupante. Aqui as taxas de delinquência estão a aumentar em vários tipos de empréstimo, como atesta aqui o gráfico da direita. Estas medem, o que é que medem as taxas de delinquência? A percentagem de créditos em que os devedores não estão a pagar dentro do prazo. Okay? Não quer dizer que já tenham deixado de pagar na totalidade, mas não estão a conseguir fazer face ao serviço da sua dívida. E estas taxas elevadas significam que existem mais pessoas em incumprimento, o que é um sinal de dificuldades financeiras, ou até, se quisermos, um risco para o sistema de crédito. Okay? Vejam aqui o salto que deram os empréstimos dos estudantes recentemente. E isto não foi por acaso. Acabaram há pouco tempo as moratórias das dívidas dos estudantes, que veio piorar, e de que maneira esta situação. Vamos agora analisar o mercado acionista europeu e vamos-vos dar as 3 principais razões por que preferimos ações europeias a ações norte-americanas atualmente e desde praticamente o início do ano. Primeiro, e apesar do forte início de ano e de ter ficado atrás dos seus pares nos últimos 3 meses, a Europa ainda está com um desconto enorme face aos Estados Unidos. O PER atual de 16, mais ou menos, estima-se que as ações europeias estejam com um desconto de cerca de 35% face às ações norte-americanas, como podemos ver aqui no slide da esquerda. E este desconto não se limita a um setor só, é transversal a todos os setores, o que nos leva a crer que os investidores podem estar aqui a subvalorizar o potencial do mercado acionista europeu. Segundo, o fim da austeridade. O fim da austeridade abre-nos aqui um potencial de valorização acionista muito grande. Aqui no gráfico da direita vemos que, após anos de políticas restritivas, elevados rácios de dívida para o PIB, a Europa pode agora, finalmente, adotar uma abordagem mais expansionista. Tivemos iniciativas como o Next Generation EU, Repower EU, Rearm EU, e estas medidas vão promover, na nossa opinião, uma maior integração, mais investimento e vão reduzir grandes obstáculos estruturais ao crescimento aqui da região, que é a Europa. E podemos ter aqui um potencial de valorização futuro bastante simpático. Por último, e não menos importante, podemos estar perante o início de um novo ciclo de valorização do euro face ao dólar. Isto pode beneficiar não só as empresas, mas principalmente os investidores europeus. Okay? Claro que pode ter um impacto negativo nas empresas exportadoras. Porquê? Porque as suas exportações ficam mais caras, comparando, por exemplo, com as empresas que exportam e cobram em dólares. Mas se a Europa crescer como é expectável, quer as iniciativas que mencionei anteriormente, quer
com outras que serão implementadas pela União Europeia, é expectável que o peso das exportações no crescimento diminua significativamente. E não nos podemos esquecer de que um euro forte aumenta a atratividade dos ativos denominados em euros para as carteiras de investimento globais, que são maioritariamente denominadas em dólares. Bem, por esta altura já devem estar cansados de me ouvir, falo bastante e se calhar um bocadinho rápido. Por isso, Pedro, podes falar-nos aqui um bocadinho sobre taxas de juros e obrigações? Vou desligar aqui o meu micro para não fazer feedback. Claro, Nuno. Vamos então passar aqui às taxas de juros, começando pelo BCE, onde os analistas não esperam mais cortes para o resto deste ano. E mesmo o discurso da Christine Lagarde não avizinha qualquer tipo de corte. A grande novidade vem do outro lado do Atlântico. Após as inúmeras declarações e tweets do presidente Donald Trump a afirmar que já deveriam ter sido efetuados cortes de taxa, a Reserva Federal, com base nos últimos dados disponíveis de inflação e emprego, decidiu avançar para um corte de 25 basis points na taxa de referência. Mas será este o início de um ciclo de cortes? Os analistas projetam mais 2 cortes para 2025. No entanto, o discurso de Jerome Powell não foi totalmente claro. Por um lado, indica que a taxa de juros não está no seu nível natural ou neutral, ou seja, quando uma economia está saudável, pleno emprego, crescimento sustentado, e isto dá assim abertura a mais cortes de taxas. Por outro lado, e tal como o Nuno promenorizou, mantém cautelas tanto com os dados de emprego como com os dados de inflação e o impacto que as tarifas podem ter. Não é por isso certo que tenhamos mais cortes este ano. Ainda assim, o gráfico dot plot que saiu da reunião de setembro indica mais algumas descidas ao longo de 2026. E o que está intrinsecamente ligado com as taxas de juros são as obrigações. E por isso trazemos este gráfico de evolução das yields, onde podemos ver que após um período curto e intenso associado ao ciclo de taxas de juros, de aumento de taxas de juros, as yields aumentaram. No entanto, temos visto agora um decréscimo das yields, mas um ritmo mais calmo, mais desacelerado, tendo sido a última corte de taxas no BCE a 6 de março. Ainda assim, as yields continuam atrativas e têm estacionado neste intervalo. Face aos valores que vos apresentámos no último quadrimestre, as alterações foram mínimas. Ressalvamos, no entanto, que a yield da dívida pública teve um comportamento contrário com uma ligeira subida. Isto possivelmente ligado à instabilidade governamental que se tem verificado na Alemanha, a nível da ótica de formação de um governo, e em França, com queda de mais um governo e alguma instabilidade financeira. Contudo, os sinais de alarme ainda não soaram. A tabela que vos trazemos no canto superior direito é para corroborar este comportamento das yields, mas numa ótica de preço. Verificamos que em 2022 fortes quedas, depois tivemos um 2023 e 2024 com umas simpáticos crescimentos e 2025, para até ao momento, encaminha-se no mesmo sentido. Nuno, tendo em consideração todo este enquadramento que acabámos de ver, podes, por favor, desvendar o nosso posicionamento para o último parte do ano? Claro que sim. Não valia a pena... Oi? Esqueceste de fechar o teu microfone? Desculpa. Não faz mal. Obrigado. Não valia a pena estarmos aqui a dizer como é que nós vemos o mercado e depois nós explicar como é que aplicávamos a nossa visão na prática. E, mais importante ainda, nas carteiras dos nossos clientes. Portanto, depois do que mencionámos, é com naturalidade que podem constatar a nossa subexposição a ações. Apesar de termos aqui uma visão positiva para ações, está bem? No médio prazo, digamos, achamos que esta recente recuperação dos mercados foi demasiado rápida, muito assente na melhoria de sentimento dos investidores e principalmente investidores de retalho. O panorama macroeconómico permanece aqui muito volátil, sujeito a alterações súbitas e continuamos com demasiados riscos geopolíticos. Continuamos com um peso elevado nas nossas carteiras em obrigações de maturidades intermédias, entre os 2 e 7 anos, de empresas investment grade e a yield, principalmente europeu, ou denominada em euros, perdão, em detrimento da dívida pública, onde aqui vemos muito pouco valor e mais risco para o mercado. Se olharmos com mais pormenor e dividirmos as 3 grandes classes de ativos em subclasses, posso dizer-vos que, em virtude da valorização rápida e expressiva que o mercado acionista americano teve mais recentemente, e a concentração nas magníficas 7,
ou 7 magníficas, como vos disse anteriormente, decidimos reduzir a nossa exposição a Estados Unidos. É verdade que o momentum pode continuar, com entusiasmo à volta do tema da inteligência artificial, pelos cortes de taxas de juros da Fed, ou ainda pela resiliência das empresas, mas já sabem que esta elevada concentração dos ganhos numa dezena de empresas e os múltiplos do mercado recorde que transacionam tornam o mercado acionista americano pouco atrativo, na nossa opinião, como já puderam perceber pelos slides anteriores. Mantemos a nossa sobreponderação nas ações da zona euro, valorizações que continuam muito atrativas, em comparação, por exemplo, com as congêneres norte-americanas. Isto permite-nos aceder aqui a empresas de qualidade a preços bem mais razoáveis. Na restante componente acionista, mantemos a preferência pelos mercados emergentes. Estes estão com políticas monetárias mais expansionistas, a inflação está bastante estável, a procura interna está mais robusta do que no passado recente, particularmente na Ásia e na América Latina. Além disso, o facto de termos um dólar mais fraco tende historicamente a favorecer os mercados emergentes. O crescimento, para além disso, o crescimento da classe média em economias-chave dos mercados emergentes, como por exemplo a Índia, a par de valorizações abaixo da média histórica e dos mercados desenvolvidos, levam-nos aqui a manter uma sobreexposição, não só a mercados emergentes, mas à Índia em particular. Olhando para a parte de cima, na componente obrigacionista, continuamos a privilegiar o investimento em obrigações de empresas em detrimento da dívida pública, já falámos um bocadinho sobre isto, tendo em conta o quê? Os níveis das yields da dívida de empresas que estão bastante mais apetecíveis, recorrendo a um risco não muito maior, porque nós somos bastante conservadores na escolha dos emitentes em que investimos, e temos aqui uma sobreexposição ao segmento de investment grade e high yield, em particular no setor financeiro, que é aquele que nos parece mais apetecível, mais estável e que nos traz maior retorno face ao risco que corremos. Na última coluna, e mais para quem está a assistir pela primeira vez a esta apresentação da BKGA, podemos ver o peso de cada região no principal índice de ações mundiais, temos o peso no índice, depois a cores temos a percentagem de subexposições ou naturalidade que temos a cada uma dessas regiões, e na última parte temos a alocação final a cada região dentro do mercado acionista. Alerto-vos que estes pesos, se somarmos, são para 100% em ações, ok? Do índice, mas como estamos underweight, o nosso peso são 95% do total de ações que cada produto, cada solução que nós gerimos tem. Depois, cada carteira tem o seu peso em ações, pelo que devemos multiplicar estes 95% de peso em ações pelo peso em ações dessa carteira, para sabermos qual a posição ou qual o peso que temos em cada região dentro de cada produto. Portanto, 100% se estivéssemos neutrais, 95% porque estamos numa subexposição ao mercado acionista. Finalizamos agradecendo a todos a vossa presença, o facto de terem assistido até ao final, e um agradecimento especial e os meus parabéns ao Pedro pela sua apresentação na primeira aparição em webinars. Vamos agora para a parte mais desafiante e interessante deste evento, que são as perguntas e respostas. Penso que já teremos algumas perguntas inseridas aí na aplicação. Pedro, peço-te que leias cada uma para que possamos responder e não deixar nada esclarecer. Claro, com certeza. Muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Recordo-vos que podem continuar a colocar as vossas questões através do botão Q&A na parte superior do vosso ecrã. E vamos já avançar para a primeira questão. Está aqui. Que é, com o fim dos cortes de taxa de juros na zona euro e depois da performance registada este ano, ainda faz sentido investir em obrigações? Que tipo de obrigações? Ora, deixem-me partilhar convosco aqui o slide das obrigações. Onde é que ele está? Aqui. Penso que já estão a ver. Portanto, respondendo a essa pergunta, se faz ainda sentido, claro que faz. Eu queria-vos recordar, porque a história passa muito rapidamente e nós temos uma memória seletiva e esquecemos de períodos mais para trás. E neste gráfico vocês podem ver
a dificuldade que foi criar carteiras, e nós sentimos na pele, e os nossos clientes sentiram isso na pele, a dificuldade que foi criar carteiras com obrigações em 2021, por exemplo, ou antes, um bocadinho antes de 2021. E nós, olhando para este gráfico, podemos ver que, primeiro, a dívida pública estava negativa em termos de yield. Portanto, nós, para comprarmos a Alemanha, tínhamos que pagar. A Alemanha não nos pagava a nós. E mesmo a dívida de empresas com qualidade maior, chamada investment grade, com menos risco, pagava pouco mais de zero. Tá bem? Portanto, como podem ver ali pelo início deste gráfico. O high yield, sim, pagava qualquer coisa. Ainda assim, para o risco que estávamos a incorrer, se calhar pagava muito, muito pouco. Portanto, nesta altura era muito difícil e ainda assim nós fazíamos carteiras de obrigações. Portanto, a minha resposta à pergunta é sim. Obviamente que faz sentido continuarmos a investir em obrigações denominadas em euro, porque se nós investimos em obrigações denominadas em dólares, podemos ter o dissabor do dólar como tivemos este ano, e o Pedro, e muito bem, mostrou-vos o gráfico do impacto do dólar nos diversos títulos denominados em dólares para um investidor em euros. Portanto, temos que ter sempre isso em atenção. Podemos sempre fazer a cobertura cambial, obviamente, mas isso tem um custo. E neste momento esse custo anda à volta dos 2,5%, 3%. Portanto, fazer uma carteira de obrigações que nos pague 5%, vamos imaginar, e que pagamos um custo de hedging, de proteção contra a variação do dólar, de 3%, vamos ter 2% de rendibilidade. Se calhar fazendo em euros, utilizando um bocadinho da yield, se calhar vamos ter mais que isso em termos líquidos, vamos ter mais que isso sem pagar, porque estamos a falar de obrigações denominadas em euros sem pagar a cobertura cambial. Depois, onde é que devemos investir em termos de obrigações? Na nossa opinião, e não é por acaso que trazemos estas maturidades entre os 3 e 5 anos, é precisamente porque é nesta posição da curva, nesta parte da curva de taxas de juros, que nós achamos que há mais valor, entre os 3 e os 5 anos. Podemos alongar um bocadinho até 7, se quisermos. E na nossa opinião, sempre com uma perspectiva de buy and hold. Comprar e manter até à maturidade. Ou seja, devemos ter a ideia de que, ok, eu vou montar uma carteira de obrigações, a minha ideia é mantê-la até à maturidade das mesmas, mas obviamente se virmos que há deslocamentos de mercado, como tivemos recentemente, por exemplo, em França, que os nomes franceses foram bastante prejudicados pela queda do governo francês, aí sim são oportunidades que às vezes nos fazem trocar alguma obrigação que temos em carteira, uma obrigação que se calhar já se valorizou simpaticamente, e há aqui um nome francês que nós achamos que, apesar da queda do governo, apesar do ruído geopolítico, faz sentido ter, não vai falir, vai continuar a cumprir com as suas obrigações, e aí sim podemos fazer alterações às carteiras. Portanto, 3 e 5 anos, obrigações maturidades entre os 3 e 5 anos, e se quiserem em euros, faz todo o sentido para um investidor em euros. Se for um investidor noutra moeda, depois melhor ainda, porque eventualmente em libras ou em dólares conseguimos yields superiores, mas deve ser um investidor nessa moeda, não deve ser um investidor em euros. E, como já falámos anteriormente, gostamos da yield, o nosso high yield, não um high yield muito arriscado, um high yield muito próximo de investment grade, chamados fallen angels, empresas que foram investment grade, caíram para a yield, mas provavelmente vão voltar a ser investment grade num futuro próximo. Isso é o nosso high yield, é o high yield que gostamos. Emissões de empresas financeiras que, por serem, por exemplo, lower tier 2, ou seja, em termos de risco de ranking de crédito, passam para a yield porque não são as primeiras a serem salvaguardadas em caso de haver algum problema com essa entidade financeira. Portanto, são júniores em termos de senioridade de crédito. Gostamos bastante desse tipo de dívida, porque tipicamente são chamadas antes da maturidade. Estes nomes financeiros tradicionalmente pagam as suas obrigações, quer seja na call, quer seja na maturidade. Portanto, gostamos de dívida de empresas financeiras, gostamos desta componente desta parte da curva de taxas de juros. Portanto, acho que já respondi a todas as partes desta primeira questão. Obrigado, Nuno. Temos agora aqui mais uma questão que nos pergunta porquê manter tanta exposição ao mercado americano se está assim tão caro. Já está. Excelente pergunta. E deixem-me partilhar convosco onde é que está esta parte. Ora bem, muito boa pergunta. A minha pergunta eu dividiria em duas partes. A primeira é porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Os Estados Unidos são provavelmente a economia mais flexível do mundo.
aquela em que eu hoje deixo de trabalhar aqui e vou trabalhar para ali amanhã. Há muita competitividade, há muita meritocracia, há muita procura pelos bons funcionários, e isso leva a que as empresas tenham os resultados, bons resultados que tenham, levam a que o mercado cresça ano após ano, mesmo com crises, é um dos mercados que se aguenta melhor. Portanto, mesmo em quedas de mercado, tradicionalmente ou tipicamente, é um mercado que se aguenta bastante bem, e dado o seu peso na economia mundial, da economia norte-americana, depois isso passa também para o seu peso no mundo do mercado acionista. E como vocês podem ver aqui, nesta primeira coluna, ou se quiserem, na primeira coluna da última coluna, na componente dos pesos em percentagem, a coluna do índice, os Estados Unidos pesam, e atenção, estamos a falar do índice com mercados emergentes. Portanto, o principal índice de mercado acionista, que inclui mercados emergentes. E o peso do mercado acionista norte-americano são 64,65%. Portanto, nós não podemos ignorar ou não podemos reduzir drasticamente a nossa exposição ao mercado acionista, sob pena de nos equivocarmos e efetivamente estarmos à espera e atenção, vocês viram pelo complemento dos nossos PPRs que fomos prejudicados não só pelo dólar, mas também porque o mercado acionista norte-americano passou ali um bocadinho mal a primeira parte do ano, está bem? Portanto, nós não nos podemos enganar na exposição aos Estados Unidos. Obviamente, temos aqui uma redução de 5% em 65%, parece uma redução pequenina, mas já é qualquer coisa, está bem? Dar-vos nota de que já tivemos 9% há bem pouco tempo, portanto, nós diminuímos esta subexposição aos Estados Unidos, portanto, nós tivemos 9% em boa parte do início de 2025, está bem? E ainda assim não conseguimos, por via do dólar, como já foi falado, um retorno melhor do que aquele que foi apresentado. E tivemos um overweight, ou uma maior ainda a ações Europa, que reduzimos recentemente, mas continuamos overweight. Portanto, estas são as principais razões para nós não fazermos uma subexposição maciça, ou massiva, se quiserem, a ações norte-americanas. Tem o seu peso, a economia é muito flexível, quando há problemas naquela economia, eles são resolvidos muito rapidamente. E lembrem-se da grande crise financeira de 2008. Se fosse na Europa, o problema tinha sido muito pior e as consequências teriam sido muito mais danosas para a economia da zona euro. Portanto, muito cuidado com os Estados Unidos, porque são bastante poderosos e são muito ágeis, podem dar a volta por cima a um período menos positivo, está bem? Portanto, e veja-se, começou o ano para trás e com a questão de Abril e do Liberation Day, das tarifas, houve ali um abanão forte no mercado acionista norte-americano, mas no verão, Jesus, parecia que levava lume. Portanto, cuidado, temos que ter muito cuidado a fazer apostas fortes nos Estados Unidos, está bem? Caso para dizer que foi um verão verdadeiramente escaldante. Pergunta-nos agora qual a lógica de manter a exposição ao dólar na atual conjuntura de mercado, onde até os americanos preferem a sua desvalorização contra as principais moedas mundiais. Ora, mais uma boa pergunta. Eu nem vou sair deste slide, porque esta é sobre o dólar. Efetivamente, nós fomos em linha com a pergunta, ou seja, começámos o ano, como todas as grandes casas, eu diria, com esta exposição ao mercado acionista mundial, ou seja, muitos dos nossos concorrentes têm um peso muito maior à Europa do que os Estados Unidos, um peso muito maior à Europa do que nós, está bem? Porque as suas carteiras são vistas de forma distinta, os seus índices de referência, os seus benchmarks são diferentes dos nossos. Nós, por via de virmos de uma componente anglo-saxónica, gostamos de olhar para o mundo como ele é, efetivamente, e conforme o seu peso no mundo, e os Estados Unidos pesam o que pesam, e é por isso que nós temos esta exposição a Estados Unidos. E uma exposição desta dimensão aos Estados Unidos requer, tipicamente, exposição ao dólar. Nenhuma das empresas, grandes empresas, e que vê o mundo da forma como nós vemos, assim com o peso dos Estados Unidos, tinha ou fez uma aposta contra o dólar no início do ano, está bem? A questão das tarifas teve aqui um impacto perverso no dólar, que nenhum de nós antecipou. As próprias tarifas recíprocas, muito pouca gente terá antecipado.
quiçá, pessoas próximas de Donald Trump, que sabiam desta intenção e que se calhar agiram por antecipação. Portanto, ponto número 1, tínhamos o dólar porque sempre fez sentido, sempre foi um ativo de refúgio em períodos de quedas de mercado, sempre foi e continua a ser, atenção, moeda reserva de valor mundial, é a moeda mais transacionada no mundo, portanto é natural que se tenha sempre, ou grande parte do tempo, exposição ao dólar. Essa exposição que tínhamos no início do ano, reduzimos-la significativamente a partir de abril, com receio do possível impacto que estas tarifas tivessem, porque eles queriam tornar as suas empresas exportadoras mais atrativas face aos seus concorrentes de outras regiões, porque efetivamente os Estados Unidos têm uma pilha de dívida gigante para resolver, e isto é uma forma também de suavizar esse serviço dessa dívida, portanto, e não havendo um acompanhamento por parte de corte de taxas de juros, ainda se torna mais evidente essa necessidade de desvalorizar o dólar. Portanto, nós neste momento temos muito menos dólar, muito pouco dólar. Para terem uma ideia, a nossa única exposição ao dólar neste momento é a nossa carteira de ações diretas norte-americanas, não estamos a fazer cobertura cambial. Portanto, estamos a falar de um peso muito pequenino nas nossas carteiras. Eu estou em crer que nós temos essa informação aqui. Portanto, para terem uma ideia, neste momento, o peso do dólar é o que vem aqui nesta coluna, nesta linha, perdão, acinzento, US Dollar Exposure. Rendimento 0, 0,31 no obrigações, 5% no 25, 9% e 13%. Portanto, tínhamos muito mais exposição ao dólar no início do ano, efetivamente. Neste momento, temos apenas a nossa carteira de ações diretas, que, pela exposição a ações, tem o peso que tem. Pedro, mais uma, por favor. Com isto, acho que também conseguiste responder aqui uma outra pergunta, que era previsões a médio prazo para a valorização ou desvalorização do dólar. Já respondi, sim. Continuando ainda aqui nos Estados Unidos, parece que mencionámos magníficas 7 e depois só falámos de 6. Não falámos da Tesla. Ora bem, sim, eu falei de... Obrigado, Pedro. Ainda não está. Opa, obrigado. Neste gráfico, ou se quiserem, nesta imagem, tínhamos 6 nesta imagem. Foi uma imagem que achámos que é bastante elucidativa do peso. Obviamente, a Tesla tem o seu peso e é uma das magníficas 7, mas no gráfico à direita temos efetivamente incluída a Tesla e já aqui, neste caso, já falámos das magníficas 7 como um todo e o crescimento dos resultados que é exponencial. Estamos a falar de 7 empresas, não estamos a falar de uma economia, estamos a falar de 7 empresas apenas, comparadas com o Japão, os mercados emergentes, o resto do principal índice acionista norte-americano, portanto, mais 493 empresas, a Europa. Portanto, temos aqui este gráfico em termos de crescimento de resultados é avassalador, e gostamos muito de trazer aqui. Aquela não tinha a Tesla, mas obviamente poderíamos incluir ali a Tesla e obviamente são essas 7 empresas mexem o S&P por resultados, por alguma notícia positiva ou negativa que possa sair. Portanto, efetivamente, na imagem não tínhamos, mas no gráfico sim, tínhamos ali as magníficas 7, onde inclui a Tesla. E também a nível de perguntas, temos tido um viés para os Estados Unidos. Vamos agora dar um salto para este lado do Atlântico. Perguntam-nos em que países da Europa a BKGA tem mais otimismo? Ora, muito boa pergunta. Em termos de países, nós não temos um viés muito, muito grande. Tivemos, há bem pouco tempo, uma preferência pela Alemanha, pela recuperação da Alemanha, e assim que foi anunciado o programa de rearmamento, isso foi claro que iria beneficiar o mercado acionista alemão. Mais recentemente, talvez a França, pela sua desvalorização recente do mercado, mas tipicamente nós, dentro das regiões, gostamos mais de olhar para as empresas, para os seus números, olhamos mais, se quiserem, para se são empresas de qualidade, se são empresas de crescimento, growth, mais tecnológicas, se são empresas mais de value, e aí sim preferimos tipicamente
mais recentemente value dentro da Europa, empresas financeiras que possam beneficiar de cortes de taxas de juros, possam beneficiar de descidas de taxas de juros. Pequenas e médias empresas europeias fazem sentido quando as taxas de juros estão em queda, não fazem sentido quando as taxas de juros estão a subir, naturalmente. Porquê? Porque são empresas que necessitam muito de financiamento e com cortes de taxas de juros o seu financiamento será mais favorável, seja o serviço da dívida, seja para conseguir novo financiamento. Portanto, França, se calhar atualmente, mas não é uma aposta, se quiserem, clara, direta que estamos a fazer. Preferimos olhar, como vos disse, para outro tipo de dados, para outro tipo de informação, para decidir dentro da Europa onde é que vamos investir. Para a Europa, para já, só temos esta questão. Segue-se então uma ligada às commodities, em que nos perguntam por que nunca consideramos um investimento direto em ouro nas nossas carteiras de investimento. Ora, muito boa pergunta também. Gostamos de ouro. O ouro faz sentido numa parte da história em que os bancos imprimem dinheiro em barda e desvalorizam o dinheiro de uma forma dramática, como temos visto, por exemplo, com o dólar. Portanto, faz todo o sentido. Infelizmente, nos nossos fundos de investimento não podemos ter ouro físico, não podemos ter Exchange Trade Commodities, os ETCs, os ETCs, se quiserem. Porquê? Porque só podemos ter títulos UCITS dentro das nossas carteiras. O que é que significa títulos UCITS? São títulos que são considerados pela ESMA, pela autoridade que regula a Europa em termos de investimento financeiro, que nos diz que nós só podemos ter UCITS dentro dos fundos para que sejam considerados UCITS, ok? Portanto, e os nossos fundos só podem investir em títulos que sejam UCITS. Porquê é que um ETC não é UCITS, tendo em conta as regras da ESMA? Porque só investe num único ativo. Não tem ou não cumpre com o efeito de diversificação que é exigido pela ESMA, ok? Ou seja, um ETC de ouro só investe em ouro físico, portanto, na commodity específica ouro. Quem diz ouro diz outra qualquer, está bem? Prata, urânio, o que seja. Portanto, nós não podemos ter, por via de decisão regulatória, não podemos ter fundos não diversificados em carteira. Portanto, esse tema em particular não podemos ter. E uma última pergunta, se calhar a mais simples delas todas. É possível conseguir uma cópia deste deck? Ora, eu diria que sim. Eu diria que nós costumamos disponibilizar a pedido, atenção, costumamos disponibilizar aos nossos clientes. Portanto, o que eu peço é que quem colocou a questão fale com o seu gestor, lhe peça para ter acesso a esta apresentação, e nós teremos gosto em partilhá-la, e obrigado pelo interesse na nossa apresentação, porque efetivamente significa que gostou pelo menos. Portanto, não há mais perguntas, Pedro? Fechamos, agradecendo a todos mais uma vez a presença, terem ficado até ao fim, assistido. Espero que tenha sido produtiva, espero que saiam daqui hoje mais informados, a conhecer mais sobre a forma de ver o mundo e ver os mercados financeiros da BKGA e, obviamente, invistam connosco.